casos sejam simplesmente consideradas estratégicas pelo governo federal. O prazo, neste caso, é de até 1 ano, um tempo muito mais curto do que o de um licenciamento comum. Outro ponto é a retirada do status de área protegida de terras indígenas e territórios quilombolas ainda não oficializados. Na prática, essa medida tira a proteção de áreas habitadas que ainda estão em processo de demarcação. Tudo isso passou na Câmara no meio da madrugada, nós fomos acompanhando aqui no JG até quase a hora de votação. E isso hoje foi um dia cheio de repercussões, não só em Brasília, mas no conjunto da sociedade. Assunto para Beatriz Pataro, que acompanhou a gente, essa história desde ontem, estava com a gente aqui na madrugada e agora volta para contar como ficou. Boa noite, Beatriz. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. O tema é dos mais controversos, né? O projeto ganhou o apelido de PL da devastação. Hoje, representantes do setor produtivo, da comunidade científica e entidades ligadas à conservação criticaram o texto. No Recife, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência participou de um ato contra a aprovação do projeto. A votação entrou madrugada dentro e terminou quase às 2 da manhã desta quinta-feira. Teve embates no plenário da Câmara. De um lado, deputados de partidos como PT, PSOL, PCdoB, PV e Rede votaram contra o projeto. Mas a proposta acabou sendo aprovada com amplo apoio da bancada ruralista e de partidos como PL, PP, Republicanos, União Brasil e PSD. Foram 267 votos a favor e 116 contra. O deputado Chico Alencar, do PSOL, afirmou que o projeto é um retrocesso. Uma espécie de legislação de exceção. Tudo visa exatamente a acelerar, atropelar e, muitas vezes, inevitavelmente, devastar, adulterar, prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, relator do projeto, disse que não há risco para o meio ambiente. Nós buscamos regras e prazos claros. Nós queremos aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental. Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. A aprovação do projeto também gerou reações no meio jurídico. Para o professor Gustavo Sampaio, as mudanças são inconstitucionais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio da Constituição da República e qualquer lei que o afronte é lei inconstitucional. No meu entendimento, esse projeto tende a produzir uma inescapável inconstitucionalidade que precisa ser coibida. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o texto fere os interesses do Brasil justamente no momento em que o país se prepara para receber a COP30 no Pará em novembro. Agora você imagine que é cada estado ou cada município dizendo que o licenciamento vai ser de um jeito no seu estado, na sua região. Isso vai levar à judicialização generalizada, vai emperrar todo o processo. Somos, ao mesmo tempo, uma potência florestal. É destruir as florestas e nós vamos pagar um preço muito alto. A gente pode crescer, gerar prosperidade, emprego, renda digna para o nosso país, sem precisar da destruição e do afrouxamento, da amputação da legislação ambiental. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. Ele pode vetar alguns artigos ou até vetar integralmente o projeto. O governo declarou que está dialogando com o Congresso para alterar pontos do texto. A expectativa é negociar para evitar mais problemas entre executivo e legislativo. Renata. Obrigada, Beatriz. Vamos continuar falando desses problemas aqui. Bom, por falar em veto, o governo confirmou que o presidente Lula vetou mesmo aquela lei que amplia o número de deputados, como a gente adiantou ontem aqui no JG. E nesse caso, não teve acordo nenhum, não. A gente continua em Brasília, é a Heloísa Torres que entra agora, para esse assunto continua rendendo no Congresso e ela vai explicar para nós. Boa noite, Elo. Oi, Renata, boa noite para você e para todos. Olha, deputados principalmente do Centrão não gostaram de jeito nenhum, viram como uma derrota, mas já reconhecem que será bem difícil reverter a decisão. Para derrubar o veto, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores.
Acontece que o texto passou no Senado ali no limite, com o placar apertado. Essa lei vetada pelo presidente Lula aumenta o número de deputados de 513 para 531. Se o veto não for derrubado até 1º de outubro pelo Congresso, a redistribuição das vagas será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral com base no tamanho da população de cada estado. E algumas unidades da federação podem aí perder cadeiras e esse é o maior medo dos deputados. Bem, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, nem quiseram se manifestar sobre o veto. Os dois são defensores dessa lei. E o argumento para o veto foi o de que a medida aumenta as despesas obrigatórias sem a estimativa de impacto orçamentário. O custo estimado pela própria Câmara seria de pelo menos 65 milhões de reais por ano. Bom, o veto do presidente irritou os defensores da lei que ontem mesmo se empenharam para aprovar um projeto que o governo não queria, o que refinancia as dívidas de produtores rurais usando dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal com impacto aí de 30 bilhões de reais, como a gente disse ontem. Renata? Elô, vamos agora falar da questão da volta do IOF, porque também ela, decidida pelo Supremo, foi encarada como uma derrota pelo Congresso. Foi sim, derrota, virou aquela confusão toda. Bom, agora os bancos passaram o dia todo informando que estão valendo as alíquotas maiores do IOF. Mas a Receita Federal ainda não esclareceu a questão da cobrança retroativa, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes ao restabelecer o decreto. O que se fala internamente dentro do governo é que a Receita está buscando uma saída para que ninguém pague pelas alíquotas mais altas que deixaram de ser cobradas enquanto o decreto estava suspenso. Caso, por exemplo, de quem fez aí uma compra internacional com cartão ou pegou um empréstimo nesse período. Seja qual for a posição do governo, vai ser preciso editar uma norma. Renata? Elô, muito obrigada, bom descanso para você. Bom, desde ontem, votações e decisões em série, você acompanhou tudo aqui no JG, então é hora de tentar extrair sentido de tudo isso com a ajuda da Júlia Doaili. Júlia, boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite para você também. Júlia, você viu tudo que a gente deu aí desde o início do jornal, eu acho que é hora da gente explicar que o PL do licenciamento obedece a uma lógica e tudo mais obedece a outra. Você pode separar para nós? Vamos lá, Renata, vamos separar porque de fato o PL do licenciamento ele divide mais o governo do que as outras matérias. IOF tinha ali um consenso, equipe econômica, tal, o número de deputados, o aumento do número de deputados, ninguém era favorável ao aumento. Havia ali a discussão da conveniência política de se vetar ou não, mas no mérito ninguém era favorável. No licenciamento ambiental, há pontos desse projeto que agradam. Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, Agricultura, Transportes. Então a discussão é um pouco mais complexa. Renata, o que pode acontecer? A gente fez uma tela aqui de quais são os caminhos possíveis, né? Vetar, como a Elô falava, trechos do PL ou o PL inteiro. A ministra Marina Silva falou em editar uma medida provisória para tentar mitigar ali os efeitos do que foi aprovado. Tem que virar lei, né? MP vale na hora, mas depois tem que virar lei. Propor um projeto de lei, que é difícil, porque tem que tramitar no próprio Congresso. Acabaram de aprovar. E questionar a constitucionalidade, que é um caminho bem possível, inclusive pela sociedade civil. Agora, Renata, a sociedade civil vai no STF, com base na Constituição, que o Dr. Gustavo Sampaio dizia, questionar trechos da MP. Agora, Renata, se for vetar, se o presidente for vetar, e o caminho é vetar, a discussão é o que vai vetar, se tudo ou alguns trechos, já há um consenso, por exemplo, que aquele autolicenciamento que a pessoa pode tirar, que isso muito provavelmente deve ser vetado. O ponto que é um pouco mais palatável para alguns integrantes do governo é aquele licenciamento mais rápido para obras que são consideradas estratégicas. Então isso tem um apoio, por exemplo, de Davi Alcolumbre, que é quem colocou essa matéria, que era de 2004, para andar. Então, se for vetado, o veto tem que ser mantido no Senado e na Câmara, e para manter o veto no Senado tem que ter o apoio do Alcolumbre, que é favorável a manter esse trecho por causa da liberação dos estudos para se extrair o petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que é na região do Amapá.
De qualquer maneira, para o presidente, para o governo no geral, Renata, o veto, seja o texto todo ou de trechos, é importante para prestigiar a ministra Marina Silva, que é alguém que tem respeito do próprio governo, né? 2, COP30, ter o discurso para a COP30, que vai pedir dinheiro lá para os países desenvolvidos, e aí fica sem moral também, sim, não fazendo nada, deixando passar tudo, não vetando nada. E também a discussão da União Europeia, do acordo União Europeia e Mercosul, que está sempre esbarrando em questões ambientais. Esse pode ser um agravante. Júlia, agora vamos para a questão da corda voltando a esticar entre o governo e o Congresso. O que a gente viu aí de ontem para hoje leva a crer, nós vamos falar daqui a pouquinho da questão das tarifas, do tarifaço e tal, mas que aquela ideia de união de todos contra o inimigo comum Donald Trump parece que não está valendo em Brasília nesse momento. Durou pouco, né, Renata? Voltou ao estresse anterior, principalmente, gente, entre Executivo e Câmara dos Deputados, tá? Na noite de quarta-feira, o presidente conversou no Palácio do Planalto com um líder lá do Congresso, da Câmara, que atua ali no Congresso, Câmara e Senado. E aí, na conversa, ele falou, olha, eu vou ter que vetar. Não vai ter jeito, o pessoal vai ficar bravo, eu vou vetar o projeto que aumenta o número de deputados que era de interesse da Câmara dos Deputados. Vou vetar, o pessoal vai ficar bravo e tal. Aí o líder falou, mas presidente, espera um pouco, porque a gente tem uma série de matérias para aprovar nessa noite, vamos então anunciar mais tarde. Vazou antes, e aí a retaliação da Câmara foi na hora com a aprovação desse projeto que a gente acabou de mostrar, dos 30 bi para refinanciar a dívida do agro, e começaram a discutir o que sempre colocam na mesa nesses momentos de estresse com o judiciário, porque tem a questão do projeto dos deputados e tem o IOF, que o judiciário foi lá e voltou parte do decreto do presidente contra os interesses de parte expressiva da Câmara. Então já tiraram o projeto que discute o limite das decisões monocráticas dos ministros da STF, voltou a discussão interna se vão aprovar ou não esse projeto. Bom, o que estão apostando o governo, os parlamentares ali da base, é que com o recesso, que começa a valer agora, a bola vai baixar um pouco, tudo vai ficar mais calmo e na volta os ânimos serão outros, tá em tese. Mas vamos ver. A gente acompanha em agosto. A gente acompanha em agosto na sua volta, né, Júlia? Pois é, eu ia falar. Porque a Júlia vai tirar férias mais do que merecidas. Eu não vou nem contar todos os merecimentos aqui, mas ela volta em agosto para a gente pegar a temperatura disso de novo. Continua a novela, né? Então, uma pausa, a gente continua em agosto. Júlia, muito obrigada. Bom descanso para você. Obrigada. Agora a gente fala sobre a disputa entre Brasil e Estados Unidos por causa do tarifaço prometido por Donald Trump. Hoje Lula se manifestou em diversas ocasiões, disse que não vai ceder às pressões americanas, como eu disse no início do jornal, escalou na retórica contra Donald Trump e ainda disse que vai cobrar imposto de empresas digitais dos Estados Unidos aqui. Ao vivo de Brasília, quem traz essas informações para nós é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, boa noite a você e a todos. A gente vem falando aqui, sobre o esforço do governo brasileiro em negociar e dialogar com os Estados Unidos sobre essas tarifas. Entre os recursos usados tem, claro, os recados políticos. E hoje foi mais um dia deles em doses intensas dadas por Lula. Num pronunciamento agora à noite, Lula voltou a dizer que o país foi surpreendido. Disse que a diplomacia teve mais de 10 reuniões com os americanos e que em maio enviou uma proposta de negociação que ainda está sem resposta. Destacou a independência do Poder Judiciário no Brasil e disse que ficou indignado com o apoio de políticos brasileiros aos ataques de Trump. O presidente disse ainda que o Brasil está unido na defesa do país e citou a ação conjunta com a indústria, comércio, serviços, setor agrícola e trabalhadores. Lula também disse que acusações de práticas comerciais desleais são falsas e reforçou que o Brasil seguirá apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos, a Organização Mundial do Comércio, até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mais cedo, durante evento em Goiânia, Lula criticou os argumentos de Trump para impor o tarifaço ao Brasil.
O presidente também defendeu a regulação das gigantes da tecnologia com cobrança de imposto. A gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira. Pelo lado das negociações e da diplomacia, hoje o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, teve mais reuniões com o setor produtivo. À noite, ao sair do ministério, Alckmin voltou a falar que aguarda respostas dos Estados Unidos sobre as cartas enviadas sobre a tentativa de negociação. E o Senado anunciou hoje os nomes dos 8 senadores que vão aos Estados Unidos também tentar ajudar na interlocução com o Congresso americano. São 4 titulares e mais 4 suplentes. E quem esteve no Senado Federal nesta quinta-feira foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou a negociação do governo brasileiro com a Casa Branca. Voltou a defender a anistia aos acusados de tentativa de golpe como moeda de troca para derrubar o tarifaço. Mas hoje tentou-se esquivar de uma possível culpa pela decisão de Trump. Diz que não tem essa liberdade toda com o presidente americano. A gente lembra que ontem a pesquisa Quest registrou que 7 em cada 10 brasileiros consideram que Trump está errado ao impor o tarifaço ao Brasil por acreditar que há perseguição política a Bolsonaro. Renata. Ricardo, super obrigada, bom descanso para você. Bom, e numa outra manifestação, em entrevista a uma emissora americana, Lula voltou a rebater a ameaça das tarifas de Donald Trump. Como eu disse, hoje ele se manifestou em várias frentes. E a essa declaração dele, a Casa Branca reagiu. Quem vai desenrolar esse ping-pong para nós é o Jorge Pontual, ao vivo de Nova York. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Na entrevista que foi ao ar hoje aqui nos Estados Unidos, o presidente Lula disse que o Brasil é um país que merece respeito à soberania e que o governo deve cuidar dos interesses do povo brasileiro. Lula criticou o fato de Trump ter colocado uma pré-condição para negociar as tarifas, referindo-se às críticas de Trump ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo. Lula disse que Bolsonaro não está sendo julgado pessoalmente, mas por seus atos numa tentativa de golpe de Estado. Lula chegou a afirmar: se Trump fosse brasileiro e tivesse feito o que aconteceu no Capitólio, ele também seria julgado, teria violado a Constituição de acordo com a Justiça e também poderia ser preso. E disse que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Lula lamentou que os dois países, que têm uma relação histórica de 201 anos, prefiram brigar porque um presidente não está respeitando a soberania do outro. Apesar de toda essa troca de farpas, Lula nega que haja uma crise entre Brasil e Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca respondeu, dizendo que Trump não é o imperador do mundo, e sim o líder do mundo livre, e acusou o Brasil de prejudicar as empresas de tecnologia americanas. Mais tarde, Donald Trump postou em sua rede social uma carta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro. Trump começa dizendo que o ex-presidente está sofrendo um tratamento terrível por um sistema injusto e exige que o julgamento termine imediatamente. E acrescenta: tenho demonstrado minha desaprovação tanto publicamente como por meio de nossa política tarifária. Ele termina exigindo que o governo brasileiro mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e termine com seu ridículo regime de censura. E diz que está acompanhando o assunto de perto. Trump é conhecido por suas obsessões e Bolsonaro, pelo visto, é a sua mais nova obsessão. Renata. Pontual, me espera só um pouquinho, a gente tem mais assunto importante no próximo bloco. A PF cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Overclean.